Bom dia, sexto ano. Então, como eu falei, eu vou fazer a correção hoje da página 134, tá? Que é do Império Romano. Acho bom prestar bastante atenção aí, porque na outra sexta-feira nós temos a nossa prova, tá? Então vamos lá, ó. 1. A palavra república, desculpa. Se você vê o nome, pessoal, do Brasil completo, vamos dizer assim, né? É República Federativa do Brasil, tá? Então a palavra república, que vem de res, pública, que em latim quer dizer coisa pública, considerando essa informação, responda às questões, tá? Qual era o significado da expressão coisa pública na Roma antiga e atualmente, tá? A República Romana, pessoal, é a ideia que o poder não era mais unicamente do rei, mas do povo, tá? Hoje, a ideia de república ela é um pouco mais complexa. Por quê? Não é só escolher quem governa, né? Por exemplo, o presidente. Mas hoje a república, pessoal, ela é dividida em outros poderes. Então, o presidente é um poder que a gente chama de executivo. Nós também temos, né, o legislativo e o executivo, desculpa, e o judiciário. Então, no Brasil, né, a gente tem até a praça lá dos três poderes. Então, a gente tem o presidente da República, que fica ali no Palácio do Planalto. Na frente, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário. E o Legislativo brasileiro, pessoal, ele é dividido em duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado brasileiro. Então, é bicamaral, a gente chama, né? O Legislativo no Brasil. Então, o presidente não manda mais sozinho, desde a Revolução Francesa, tal, que a gente vai estudar mais para frente. Creio eu, pessoal, essa primeira frase aqui, ó, define, né, bem a resposta da 1, ok? Então, é o que eu quero que vocês lembrem, né, que república, a origem aí vem de coisa pública, do povo. Lembra que público, por exemplo, uma praça, né, ela é pública, ela pertence a todo mundo, né? Mas não é que ela é pública, pessoal, que eu posso pegar o público e transformar em particular, meu. Então eu não posso ir ali construir uma casa, por exemplo, na praça que tem ali na Rua do Vida, né? Por quê? Porque pertence a todo mundo. Mas ao mesmo tempo não é de ninguém. Eu não posso chegar lá e, né, construir algo particular sobre a praça que é pública. Por isso que a gente tem também escola pública, por exemplo, a escola ali em frente à praça, né, o Bittencourt é uma escola pública. E temos escola particular, né? O Vida é um colégio particular que possui donas, né? Que a gente chama de mantenedora, beleza? Em sua opinião, a República Brasileira atual é de fato uma coisa pública? Ou seja, ela funciona para entender o interesse, a necessidade da maior parte da população, né? Aí é uma resposta pessoal, pessoal. Para mim é em partes, né? O Brasil nos últimos 100 anos vem melhorando, é lento o negócio e tal, mas a ritmo muito lento vem melhorando, né, pessoal? Então a gente tem alguns direitos assegurados, por exemplo, a democracia, o direito ao voto, né? Todo mundo pode votar e coisa e tal. Mas a gente tem muito ainda, né? Isso que eu acabei de falar, o público se tornar privado. E isso acontece, né? No município com prefeito e vereadores, no governo estadual com governador e deputados estaduais, no governo federal. Então, infelizmente, né, pessoal, é algo que o Brasil ainda tem que evoluir muito, né? Saber separar o que é público, o que pertence a nós, aí que pagamos impostos, e o que é particular, né? Então, isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Vejo, por exemplo, né, pessoal, agora aí na época da Covid, quase metade das famílias brasileiras ganharam aí ajuda de R$ 600 do governo, né? Então, se a gente não tivesse um governo, pagássemos impostos, tivéssemos um Estado, né, para ajudar nesse momento, a gente teria aí milhares, talvez milhões de pessoas mortas de fome, né? Então, o Estado, o governo existe que é para retribuir o que nós construímos, né? Ó, a 2, sobre as lutas dos plebeus no início da República Romana, identifica as afirmativas incorretas e corrija-as, né? Então, a A e a D, pessoal,
são incorretas, tá? Então vou ler a A. Todos os plebeus eram pobres e não tinham direito a nenhuma participação política, né? Errado. Muitos plebeus, pessoal, eram ricos. Então o cara era um plebeu ali, tinha uma lojinha, de repente ele começava a ganhar dinheiro, comprava uma outra loja, depois outra, e virava um grande comerciante. Tinha tintureiro, cara que tinha padaria. Então muitos plebeus, né? Lógico que a maioria era pobre, era o povo, camponeses e tal. Mas nós temos aí na época do Império Romano plebeus muito ricos, tá? E eles tinham alguma participação em assembleias, né, chamadas assembleias da plebe, ou elegiam aí representantes dos plebeus para falar junto ao Senado. Por exemplo, os tribunos da plebe, tá? Então nem todo plebeu era pobre, tá? Muitos plebeus, sem recurso para sobreviver, contraíam dívida com os patrícios. Quando não conseguiam quitar, pagar a dívida, esses plebeus tornavam-se escravos dos seus credores. Correto, pessoal. Então acontecia se ter uma dívida tal, né? Com alguma pessoa, um patrício, não pagava e se tornava escravo dele por dívida, né? Aí os plebeus vão fazer manifestações, greves, tal, para acabar com essa lei. E aí, ó, tem a VKD, ó. Em 326 a.C., a escravidão por dívida, né, foi abolida, retirou da lei romana a escravidão por dívida. Então, a alternativa D, ó, a escravidão por dívida, a principal queixa dos plebeus, foi mantida ao longo da história romana. Tá errado, né? Essa lei mudou graças a manifestações aí do povo, da plebe, contra essa lei. Ok? Vamos ler a 3 aqui, ó. Na vida social, o que é vida social? Essa vida que a gente leva no dia a dia, né? Que a gente não é o sujeito não é um policial, não é um militar, não é um senador, né? A vida cotidiana. Na vida social, a principal novidade foi o crescimento da plebe, ou classe dos plebeus. Aos poucos, o número desses cidadãos, que não pertenciam à nobreza nem aos clientes, aumentou. Provavelmente consequência de 3 fatores. Primeira, a importância comercial de Roma atraía forasteiro de outras partes da Itália. Então, imigração, né? Muitas pessoas de outras partes do Império mudavam-se para Roma. 2. O governo necessitava de artesãos para a manufatura de armas e convocou, por isso, bons carpinteiros e ferreiros à cidade. Chamou gente de todo o Império aí para produzir armas em Roma. E, finalmente, à medida que as partes da Lácio, né, que é uma região da Itália, iam sendo anexadas pela conquista, os pequenos proprietários, dependentes da aristocracia local, frequentemente se tornavam camponeses livres após serem conquistados pelos romanos, né? Então isso está mostrando que a plebe, a quantidade de povo, né, de pessoas pobres ali no Império Romano, estava aumentando. Então vamos lá, ó. Quais razões ele coloca aqui para o aumento da plebe? A importância de Roma atrair forasteiro é 1. O governo convocou carpinteiro, aí, ferreiro do Império inteiro é 2. E os pequenos proprietários aí de terra que era dominada por ele, que era meio que escravo do senhor, quando os romanos invadiam e dominavam essa região, o cara era livre, né? Virava um plebeu. Então tudo isso fez aumentar o número de plebeus do Império Romano. E plebeias, né? O feminino aí de plebeu. Qual a diferença entre plebeu e cliente? O plebeu, galera, é um trabalhador ali, um cara do povo. O cliente, ele trabalha e vive às custas de um patrício. É tipo um puxa-saco, faz tudo ali do patrício, tá? O plebeu trabalha para ele mesmo. E entre plebeu e escravo? O plebeu, pessoal, ele era livre. Ele podia ir embora de Roma para outro lugar, de Capua para outra cidade. Então ele podia ser livre, ele podia ter propriedade, casa, a carroça dele, o cavalo e coisa do tipo. O escravo não. O escravo pertence a um dono e ele não pode ter propriedade. Então ele não tem cavalo, não tem casa, tudo é do dono. E ele pode ser vendido, alugado, dado para outra pessoa, porque ele é igual uma mercadoria, o escravo, né? O que explica o interesse de Roma
em convocar artesãos para fabricar arma. Lembrando, Roma era um império, então ela precisava fabricar muitas armas todo ano. O maior império do mundo hoje, galera, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Estados Unidos, né? Ele disparado, galera, é o país que mais gasta por ano em fabricação de arma, tá? Então, ó, quase 5%, galera. São bilhões e bilhões aí, ó, quase 1 trilhão, 1 bilhão de dólares, né, investido aí em arma todo ano pelos Estados Unidos, né? No mundo inteiro, galera, gastou, ó, em 2018, 2 trilhões de dólares, né? O que gastou para fabricar arma aí em 2018 daria para acabar com a fome no planeta Terra, né? Doideira, mas é assim. Então é um império, vive da guerra, produz muita arma, né? Como a política romana desse período, né, afetou os plebeus. De certa forma foi positivo. Por quê, pessoal? Eles estavam sendo muito requisitados, o trabalho dele de artesão, fabricar arma e coisa e tal. Então foi esse momento aí que muito plebeu acabou ficando rico, né? O cara abriu uma fábrica de escudos, por exemplo. Começava a contratar mais gente, escravos, comprar para trabalhar. Muitos plebeus ficaram ricos, tá? Vamos lá para 4. Ó. Bateu o olho aqui, galera. Já tem que saber que está falando da guerra de Cartago, né? Então a guerra de Cartago contra Roma, tá? Chamada também de guerras púnicas, porque punis é como eram chamados aí os cartaginenses pelos romanos, tá? Então, ó, o nome delas aí. Então você teria que colocar aqui, ó, o território verde, Cartago, que ficava aqui, a capital do Império Cartaginês. E o que está em vermelho circulado, Roma, né? Então, nas guerras púnicas, os dois maiores impérios do mundo lutaram, Cartago e Roma, disputando quem seria o senhor do mar Mediterrâneo, tá? Procure resumir em uma frase as razões das guerras. Sua frase, pessoal, tem que falar Cartago e Roma disputavam o mar Mediterrâneo. Então não importa a forma que você falou, a ordem que você colocou as palavras, né? Mas tem que colocar isso. Cartago e Roma disputavam literalmente ali quem seria o senhor do mar Mediterrâneo. Explique qual o desfecho dessas guerras, né? Roma acabou vencendo, queimou literalmente Cartago inteiro, escravizou quem sobreviveu e dominou todo o Império Cartaginês, virando a senhora do mar Mediterrâneo, tá? Deu um título para o mapa, Guerras Púnicas, né? Ou principais batalhas, que estão aqui, ó, das Guerras Púnicas. Beleza? E a última tinha esse mosaico, né, pessoal? Os romanos amavam fazer mosaicos. E aqui nós temos dois gladiadores aí lutando, né? Qual personagem é representado? São gladiadores. Qual grupo social a maior parte deles pertencia? Eles eram escravos, né? Embora a gente tenha alguns homens livres aí que foram gladiadores, 99,9% eram escravos. Onde a cena aí costumava ocorrer? Nas arenas, que eram os estádios onde os gladiadores lutavam, lembrando que a arena vem de areia, né? E hoje em dia ainda tem? É uma resposta pessoal. Para mim, continua muita coisa parecida, né, pessoal? Então, por exemplo, na Espanha, alguns lugares da América Central, tal, a gente tem a luta ainda de animais aí contra o ser humano, né? Até parece uma arena romana, ó. Se olhar uma arena atual aí onde tem, né, as touradas, né? Não mudou muito. Um monte de gente ali vendo o toureiro ali, né, com as espadas, ó, enfiando no animal ali até acabar matando ele, né? Se a gente for ver
boa parte das lutas, né, galera, também são, vamos dizer assim, um gosto que nós temos aí pela violência, né? Lógico que hoje a gente limita aí com regras, né? Não vale chute aqui, não vale dedo no olho e puxar cabelo e coisa do tipo, né? Mas esse prazer em ver sangue, luta, tal, eu acho, né, que ainda continua aí, faz parte do espírito humano, embora venha diminuindo, né, nos últimos tempos. Ok, pessoal? Então era isso, tá? Faça a correção bonitinha aí da atividade no caderno. Na quarta-feira eu vou fazer uma revisão e tirar a dúvida aí, caso alguém tenha para a prova. E na outra sexta-feira a prova, belezinha? Então, um bom final de semana para vocês, tá? Aproveitem.